Então a taxa Selic acabou de cair, tá? O Banco Central acabou de anunciar que a taxa Selic vai cair 0,5%, saindo de 13,25% ao ano para 12,75% ao ano. E aí eu te pergunto, o que fazer com seus investimentos e como isso muda investimentos em renda fixa, em fundos imobiliários, em ações, enfim. Eu vou tentar te ajudar a entender o que muda, eventualmente o que fazer, e vou contar o que eu estou fazendo na minha carteira, na carteira dos meus clientes aqui do Clube do Valor nesse vídeo. Mas antes eu te pergunto, o que você pensa em fazer com seus investimentos agora com a taxa Selic mais baixa? Comenta aqui. Antes de você entender como é que a taxa Selic afeta investimentos em renda fixa, em fundos imobiliários e em ações, para daí saber o que fazer, é importante demais você entender o que é a taxa Selic e a relação da taxa Selic com outros fatores econômicos. Então, basicamente, a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, é uma taxa que dita qual vai ser a rentabilidade esperada dos investimentos com menor risco na economia, inclusive do investimento com menor risco que existe, tanto risco de crédito quanto risco de volatilidade, né, de cair, de fazer zigue-zague, que é um título público chamado LFT, mas também popularmente conhecido por você, investidor, como Tesouro Selic. Esse ativo praticamente não tem volatilidade, se você olhar o gráfico dele, todo dia praticamente ele sobe um pouquinho, e ele também é o ativo com menor risco de calote, visto que isso é um título público emitido pelo Tesouro Nacional, que nunca deu calote na dívida interna. E claro, se desse calote, um dia ia ser uma quebradeira geral. Mas a taxa Selic ela não serve apenas para indicar qual vai ser a rentabilidade do Tesouro Selic. Por conta do fato de que o CDI é atualmente idêntico à taxa Selic, com a taxa Selic mais baixa, agora ativos de renda fixa, cuja rentabilidade é um percentual do CDI, também vão ter a sua rentabilidade daqui para frente alterada. Então, sempre que você abrir aí sua plataforma de investimentos e ver ali, né, um LCI, um LCA, um CDB, cuja rentabilidade te é oferecida como um percentual do CDI, como esses exemplos aí que estão na tela, você pode entender que a partir de amanhã esses ativos vão estar rendendo um pouquinho menos. E aí você pode pensar, beleza, Miro, entendi o que é taxa Selic e tal, mas por que ela está caindo? E para te explicar por que a taxa Selic cai, eu preciso te falar sobre a inflação e sobre a correlação da taxa Selic com a inflação. Se você dá uma olhadinha aqui nesse gráfico, vai ver que as curvas das linhas cinza, que mede a inflação acumulada em 12 meses, e laranja, que mede a taxa Selic, elas andam de forma muito parecida, né? Quando uma cai, a outra cai, quando uma sobe, a outra sobe. Isso porque a taxa Selic é uma ferramenta de controle inflacionário. E a taxa Selic, no momento, está caindo porque a inflação no Brasil está dando sinais mais persistentes de que está mais controlada. Seja pelo IGPA, aí que o mercado já projeta fechar esse ano abaixo de 5% e que vem aí desacelerando mês após mês, seja no IGPM, que vem acelerando de forma ainda mais forte do que o IPCA, né? Ali meados de junho, em 12 meses, o IGPM acumulava uma queda, uma deflação de quase 7%. E aí com a inflação, seja pelo IPCA, seja pelo IGPM mais sob controle, o mercado começa a projetar uma inflação daqui para frente mais controlada, e com inflação mais controlada, o Banco Central vê espaço para reduzir a taxa Selic. Engana-se quem pensa, né, de que essa redução na taxa Selic ela foi uma grande surpresa. Na verdade, essa redução estava amplamente precificada pelo mercado. Pode ver ali que o mercado já esperava uma queda entre 1,5 ponto percentual. Agora, como é que uma taxa Selic mais baixa afeta os investimentos? É o que eu vou explicar daqui para frente. Mas não sem antes deixar aqui meu convite, no dia 25, segunda-feira que vem, em que eu vou fazer uma aula para te contar sobre a maior transferência de riqueza da história, em que eu justamente vou explicar como esse novo ciclo de juros que a gente está entrando agora está causando uma enorme transferência de riqueza e principalmente vou te mostrar como investir frente a esse cenário, sabendo sempre quais ativos comprar e quando vender. Essa live ela vai ser gratuita para quem tiver registrado nela e quem tiver registrado vai receber uma série de bônus exclusivos que eu não libero em lugar nenhum. Para se inscrever nessa aula, basta apertar nesse botão aqui e preencher um rápido formulário. Enquanto você vai preenchendo ele, vamos falar aqui sobre renda fixa primeiro, tá? Como é que a taxa Selic mais baixa afeta os ativos de renda fixa? E para isso você tem que entender que existem basicamente 3 tipos de ativos de renda fixa, falando aqui sobre a forma com que eles trazem retorno para você, investidor. Tá? Então, sempre que você vai comprar um ativo de renda fixa, o retorno pode ser ou pós-fixado, ou pré-fixado,
ou híbrido, né, que é uma parcela pós-fixada e uma parcela pré-fixada. Os ativos pós-fixados são justamente aqueles que eu citei antes. CDB, que rende 116% do CDI, um Tesouro Selic, que vai render 100% da taxa Selic e aí por diante. Aqui tem uma relação direta entre causa e efeito da taxa Selic com o retorno desses ativos. A taxa Selic mais baixa vai fazer com que esses ativos rendam a partir de amanhã um pouco menos. E aqui é muito importante entender, tá, que esses ativos pós-fixados, eles são os ativos que menos renderam no passado na economia, em especial quando a gente olha para o retorno real, que é o retorno já líquido de custos, já líquido de imposto de renda e já líquido da inflação. Se você for dar uma olhada aqui, 100% do CDI aí em 18 anos recentes teria trazido um retorno de 10,45% ao ano, que, tirando imposto de renda, tirando taxas para investir, tirando a inflação do período, faria com que sobrasse apenas cerca de 3% ao ano no seu bolso já descontado da inflação. Dito isso, a gente tem os outros dois tipos de ativos de renda fixa. Os pré-fixados, que são aqueles que você sabe exatamente qual taxa você vai receber entre o investimento e o vencimento do título, porque ela está pré-fixada. Então vai ser tipo 10% ao ano, 11% ao ano, 12% ao ano. E os híbridos, como o Tesouro IPCA, que promete te rentabilizar IPCA, que é uma parcela pós-fixada, mais uma taxa de juros, 5,5% ao ano, 6% ao ano, enfim, que oscila no mercado. E justamente por oscilar no mercado, em tese, uma taxa Selic menor faz com que esses ativos tenham ganhos um pouco maiores nos prazos mais curtos. E como assim, Ramiro? Bom, para você entender, você precisa compreender que nesses títulos pré-fixados e híbridos existe uma relação inversamente proporcional entre o preço dos títulos e a taxa de retorno que eles oferecem aos investidores. Dá uma olhada aqui na oscilação do preço do Tesouro IPCA mais 2045. Nos últimos 90 dias, pode ver que num primeiro momento o preço se valorizou bastante e depois voltou ao patamar que estava 90 dias atrás, ou seja, teve volatilidade e o investidor ficou meio que na mesma. E a taxa, ela aconteceu justamente o contrário, né? A taxa primeiro baixou, e conforme a taxa baixava, o preço ia aumentando, e depois a taxa aumentou, e quando a taxa ia aumentando, o preço ia caindo. Por que eu digo que, em tese, uma Selic menor faz com que esses ativos tenham maior potencial de retorno nos prazos mais curtos? Porque, na verdade, esses ativos não respondem diretamente à taxa Selic, mas à expectativa de juros no futuro, um negócio chamado de curva de juros futuro, e isso sim influencia qual vai ser a taxa desses ativos. E conforme é esperado pelos players de mercado juro no futuro mais baixo, a taxa desses ativos cai. E quando a taxa cai, o preço sobe. E o grande ponto aqui é que os players de mercado eles tendem a subestimar o ciclo de cortes de juros no Brasil. E os estrategistas da XP mostraram nesse gráfico, que mostra a taxa Selic em amarelo, e a expectativa do mercado para onde iria a taxa Selic nos próximos meses e anos em azul e vermelho. E pode ver que na média o mercado esperava uma queda menor da Selic do que o que realmente aconteceu. Compreendido como a taxa Selic afeta os títulos de renda fixa, então você tem que entender como ela afeta também os fundos imobiliários e as ações para depois entender o que fazer. Então vamos começar aqui pelos fundos imobiliários. Eu li mês atrás essa manchete aqui que comentava que na média fundos imobiliários sobem em ciclos de queda de juros. O levantamento aí que mostrava o retorno médio dos fundos imobiliários 60 dias antes, 30 dias antes e do dia do primeiro corte da Selic em diante até o fim do ciclo de queda da Selic. E com exceção no ciclo de queda de 2019, o resultado em fundos imobiliários foi muito bom. Essa matéria dá a entender de que uma queda da Selic é melhor para os fundos imobiliários. Por que isso acontece, né? Porque com a renda fixa rendendo menos, é comum esperar que investidores vão tentar conseguir um retorno maior investindo em ativos de renda variável, como fundos imobiliários. Mas, além disso, existe uma relação muito grande entre o preço, a cota de fundos imobiliários, com o preço de títulos públicos de longo prazo, do Tesouro IPCA+. Geralmente, quando ativos do Tesouro IPCA+, se valorizam, fundos imobiliários também e vice-versa. Inclusive, nessa correlação também vale para o dividend yield dos fundos imobiliários, se comparado à taxa de juros oferecida pelos títulos públicos. Até porque, né, o próprio setor imobiliário, ele tende a se valorizar mais com juros menores. Pessoas e as empresas com juros menores têm mais espaço para se endividar, pagando taxas menores e ter mais dinheiro para investir, para consumir. Entendido isso? Agora o grande ponto é como é que isso afeta os seus investimentos em ações. E aí uma taxa Selic mais baixa significa um menor incentivo para as empresas para deixar o dinheiro paradinho ali num fundo DI do banco sem correr risco.
e, consequentemente, há um maior incentivo para as empresas gastarem esse dinheiro para crescer. Com CAPEX, construindo ativos aí para serem explorados, ou também com OPEX, né, que são despesas operacionais, crescer time para crescer mais, que seria bom, né, para as ações na bolsa, que uma ação nada mais é do que a menor parte de uma empresa. Mas também tem um impacto no próprio valuation dos ativos. Muitos investidores, eles determinam o preço justo de uma ação, projetando o fluxo de caixa dessa ação para o futuro e trazendo esse fluxo de caixa a valor presente por uma taxa de desconto. E se eu pareço estar falando grego aqui, entenda basicamente que quanto menor é a taxa de desconto que esses players usam para trazer esses fluxos de caixa a valor presente, maior é o preço justo que eles calculam. Em outras palavras, uma curva de juros futuro menor significa que ativos de renda variável tendem a render mais. Não à toa, no estudo que a gente fez aqui no Clube do Valor, a gente concluiu que o retorno potencial futuro de ações brasileiras, assim como de várias outras classes de ativos, aumentam quando a taxa básica de juros da economia aumenta. O que é congruente com aquele outro gráfico que eu mostrei, né? A linha de acreditar que o mercado subestima o tamanho de um ciclo de corte de juros no Brasil. E tudo isso nos leva para a última pergunta, que é o que fazer? Eu sei que você poderia estar pensando algo aí que o Maurício pensou. Poxa, então, Ramiro, eu devo comprar renda fixa quando a bolsa estiver em alta e vice-versa? Ou ainda, poxa, é hora de comprar fundos imobiliários e bolsa, é isso? E aí, para te responder, eu preciso deixar bem claro que não é necessariamente isso. Eu acredito numa forma diferente de você tomar suas decisões de investimento. Primeiro ponto é entender que a renda fixa não está valendo menos a pena agora, assim como ela não valia mais a pena quando a taxa de juros estava mais alta. Renda fixa é uma excelente opção para curto prazo. Títulos pós-fixados são os únicos ativos que você deve pensar em investir quando o seu prazo for curto. Títulos de renda fixa, tanto pós-fixados quanto pré-fixados híbridos, são muito bons para o médio prazo e também é a única forma de investir para o médio prazo. Eu acho loucura investir na bolsa pensando num período de 2, 3, 4 anos. E também para o longo prazo, renda fixa ajuda muito a diminuir a volatilidade da tua carteira. Então, se você é um cara que não tolera muito risco, é muito importante ter um percentual investido em renda fixa. Dito isso, ações. Acredito demais em ações. A maioria dos vídeos que eu faço são sobre ações. É minha principal expertise no mercado financeiro. Eu acredito que é sempre bom estar posicionado na bolsa com o seu dinheiro de longo prazo, com o seu dinheiro da liberdade financeira. E eu estive posicionado com a taxa Selic subindo, vou continuar posicionado com a taxa Selic caindo e, cara, na verdade, dane-se a taxa Selic, eu vou estar sempre comprado, pelo menos uma parte do meu patrimônio de longo prazo. Não à toa, você pode ver nesse gráfico do Clube dos Poupadores como o Ibovespa dolarizado foi um excelente investimento aí nos últimos praticamente 60 anos. Apesar de todas as crises aí que a gente enfrentou nesse período. E fundos imobiliários eu vejo como a mesma coisa, né? Imóveis são essenciais na economia e é uma classe de ativos que eu acredito que tende a ser vencedora no longo prazo. Assim nos Estados Unidos com os rates, é assim em vários outros países no mundo que têm formas similares de investimentos aos fundos imobiliários. Dito tudo isso, só tem uma forma de você sempre saber o que fazer com a tua carteira, que é desenhar uma carteira feita sob medida para ti, de acordo com os teus objetivos, de acordo com a tua tolerância ao risco, e analisando tudo isso, pegar e fazer um desenho tipo esse. É uma carteira com 60% de peso em renda variável e 40% de peso em renda fixa. Aí, desenhando isso, você vai lá, monta a carteira e de 3 em 3 meses você faz um negócio que chamam de rebalanceamento, que é o que vai te indicar sempre o que fazer. Rebalancear é pegar a tua alocação nova, né, a carteira como ela ficou depois dos ativos oscilarem no mercado, nesse exemplo aqui com peso um pouco maior em renda variável, e usar novos aportes para comprar aquela classe de ativo que está com peso menor, nesse caso aqui, nesse exemplo, renda fixa. Eu consigo te ajudar a investir exatamente dessa forma, de duas formas diferentes. A primeira é numa sessão gratuita de diagnóstico personalizado da tua carteira. Uma sessão que você vai conversar com alguém aqui da equipe do Clube do Valor, que vai entender como é que você está investindo, vai entender seus planos, vai entender a sua experiência com investimentos, vai te mostrar o que tá bom, o que dá para melhorar e ainda vai sugerir uma mudança na tua carteira, que é um processo que a gente roda aqui para centenas de famílias por mês e que eu consegui algumas vagas de forma gratuita para quem estiver assistindo esse vídeo. Então, caso você tenha 500 mil reais ou mais, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões e queira solicitar o seu diagnóstico gratuito de carteira, vou deixar aqui o link para um rápido formulário que você preenche, a gente entra em contato contigo o quanto antes. Essa é uma forma. E a outra forma, para quem ainda não acumulou 500 mil reais ou para quem já acumulou mais de 500 mil reais e ainda assim quer aprender de outra forma, é com conhecimento. E aí, para isso que, por exemplo, eu faço uma vez por mês uma aula gratuita, uma aula bem mais aprofundada do que um vídeo no YouTube. A aula desse mês, do dia 25, vai chamar a maior transferência de riqueza da história e eu vou te mostrar nessa aula o passo a passo que a gente segue aqui para ajudar os nossos clientes de Wealth, serviço em que a gente ajuda aí famílias que já somam mais de 1,4 bilhão de reais em patrimônio acumulado a investir melhor. Essa aula vai revelar muitos dos nossos segredos para você participar
dela de forma gratuita, só para quem tiver inscrito. Vou deixar o link aqui. E se você quiser seguir aqui no YouTube e entender como é que funcionam os processos de análise de carteira, recentemente eu gravei um vídeo em que eu mostro a carteira de um seguidor que a gente analisou e com meus comentários. É uma carteira que o cara não sabia, mas estava contando muita coisa ruim. Então, vou deixar o link aqui para você seguir conosco no YouTube. Um grande abraço e até mais.